Fala, Squad querido do meu coração, que delícia estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje esse episódio é especial. Não me levem a mal se escorrer algumas lágrimas de suor nesse rosto hoje. Acabou de passar o Dia das Mães, então em homenagem ao Dia das Mães, a gente quer falar sobre os desafios e os aprendizados que a maternidade aí traz para as arquitetas, né? Muitas arquitetas que passam por isso. Eu também sou mãe, tenho um filho aqui de 8 anos, então esse assunto é um assunto delicado para mãe, porque eu acho que toca bem no fundo, né? Eu trouxe aqui duas convidadas, mas antes disso eu quero agradecer o nosso patrocinador oficial, o Hitachi Ar-Condicionados. Quem compara vai de Hitachi. Eu não tenho dúvidas de que é a melhor marca de ar-condicionados do mercado, não é só porque está aqui patrocinando a gente, mas realmente eles são excelentes em tudo que eles fazem. Quero agradecer também ao Arquitesc, né, um sistema de gestão feito de arquitetos para arquitetos. Precifica sozinho, faz gestão de equipe, de tarefa, de orçamento, tudo que você imaginar de uma forma simples. Sabe aquele básico que funciona? É o Arquitesc. Então, muito obrigada aos nossos patrocinadores. E vamos que vamos! Eu quero apresentar para vocês aqui. Eu trouxe duas arquitetas, mães, para a gente conversar sobre esse assunto. Né? Eu acho que tem muita arquiteta por aí que pensa, tem sonho de ser mãe e tem medo, será que eu dou conta? Como que será que é? Que tipo de adaptação eu tenho que fazer? Então a gente vai bater um papo, eu acho que esse papo vai ajudar todas as arquitetas aí que têm esse sonho de ser mãe, as que já estão grávidas principalmente, né? E eu quero agradecer a presença de vocês. Nós temos aqui primeiro Sara Bertão, da Sasaki Arquitetura. Isso. Sara, que é mãe do José, Oi, gente. de 1 ano e 8 meses, e o José veio sem planejamento, né, Sara? Exatamente. E aí, Então, assim, só para contextualizar, né? Estou desde 2013 formada e nos meus planos a ideia sempre foi a arquitetura, né? Inclusive, depois de alguns diagnósticos de alguns anos atrás, eu acredito que eu criei essa ideia fixa de viver da arquitetura. Inclusive, eu acreditava que era um curso ideal, assim, para quem havia decidido, né, optado pela não maternidade. E eu pensava, nossa, arquitetura, a gente pode ficar o dia inteiro projetando, à noite, né? Enfim, é dedicação total. E 5 meses de casada, um certo dia eu descobri que eu estava grávida. E a partir daí veio, assim, uma decepção muito grande, né? Foi um silêncio que me tomou conta de mim e realmente eu me decepcionei pelo simples fato de tudo ter saído do meu controle, né? Nós, como arquitetas, a gente tem essa ideia de querer controlar tudo, né? E de que tudo saia sempre muito perfeito. E eu tinha essa ideia, que inclusive a Denise um dia falou, por que ser perfeita, né? Porque a gente está se comparando a Deus. Para que isso? E o José veio para realmente transformar tudo isso. Não foi instantâneo, né? Foi um processo que inicialmente foi muito doloroso. E a partir do momento que eu vi que tudo estava desabando, né, no final da minha gestação. Por toda a gestação, eu tentei não falar sobre isso, né, eu tentei levar minha vida normal, eu tentei acreditar que a arquitetura seguiria da mesma forma que estava, lutei, né, para manter tudo isso, e a partir do momento que eu tive os últimos exames começaram a dar algum tipo de problema, eu vi que só dependia de mim. Era a Sara mãe que poderia mudar tudo aquilo, né? Eu tive algumas consultas de emergência e realmente foi diagnosticado que meu filho não estava crescendo porque não estava sobrando energia para ele. Eu estava a todo momento, assim, a minha meta de gestação não era me preparar para receber um filho. Era para todo o projeto que estava em andamento eu adiantar o máximo de trabalho possível, né? Para deixar o mínimo pendente. Então, assim, como tudo para mim é sempre planejado, a gestação, a via de parto era cesárea.
Então, no dia anterior da cesárea, eu estava fazendo detalhamento. Eu não estava mentalizando uma hora boa, né? Mas a partir desse diagnóstico, Deus me chacoalhou, né? Ele já vinha me avisando, eu já tinha alguns sinais disso na minha vida. E a partir daquele momento ele falou, Sara, acorda, né? É só você, Sua vida é mudou. você e o José agora, né? E a partir desse momento, realmente, me vi ali tentando melhorar formas de organizar o meu tempo, né? A hora que eu ia para a obra, todos os fornecedores que pudessem ir no mesmo horário, porque eu realmente estava limitada fisicamente naquele momento. A partir do momento que o José nasceu, tudo desabou, né? Toda aquela Sara ativa que corria, ia para lá, ia para cá, ela estava dentro de casa. E, enfim, né? Tudo isso foi sendo um processo doloroso e que agora, assim, não tem nada que eu acredite que eu não seja capaz, né? A Sara de antes postergava, procrastinava. Eu ia na obra, eu via um problema, eu anotava para eu resolver no outro dia. O José veio e ele falou, não é assim, né? A gente tem que otimizar nossos horários, então, não, vamos resolver um problema, nós vamos resolver agora, certo? Sim. Essa é a minha vida hoje, arquiteta. Sei que arquitetura e maternidade pode dar certo e tô tentando fazer dar certo. Porque é um processo longo. Essa conversa vai ser boa aqui hoje, hein? Vai. Que legal, Sara. Que legal. A gente vai voltar a falar sobre isso. E eu quero também trazer aqui a Natália Francalino. A Natália, ela é mãe típica da Zoe, de 5 anos, e mãe atípica da Maria Fernanda, de 9 anos. Também tem um escritório de arquitetura e concilia a maternidade com o escritório. Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, gente, vou dar um resuminho bem rápido, porque a história é longa. A Maria Fernanda não foi planejada, só a Zoe, né, por incrível que pareça. Só a Maria não foi planejada, ela veio um ano depois que eu me formei na faculdade, um pouquinho depois, né. E ela pegou, eu já estava num turbilhão, que eu já vinha estava assim no processo de um tratamento de burnout. Então, quando eu descobri a gravidez dela, eu já estava nesse processo. Então, assim, eu costumo dizer, nasce uma mãe, nasce uma culpada. Que a gente se culpa por tudo. Aí, então, quando ela nasceu com uma síndrome rara. No Brasil, tem ela e mais 3 crianças com a mesma síndrome. Nossa. E com 2 anos ela foi diagnosticada com autismo grau 3 de suporte. E ela, como sempre, né? Ela não tem só autismo. Ela tem distúrbio sensorial, ela tem distúrbio do sono, ela tem TOD, ela é bem opositora e ela se autoagride muito. Não consigo ter espelhos em casa, porque ela quebra. Ela quebra janelas, ela quebra portas. Então, eu era uma arquiteta, dei um passo para trás para ver o que eu ia fazer. Eu preciso organizar ela para me organizar. Achei bons médicos em Maringá, era de São Paulo. Aí eu falei assim, aqui que a gente vai se estabelecer. Aqui em 10 minutos eu tô na terapia dela. Em São Paulo levava 3 horas para chegar. Sim. Então é aqui. Então Se deixamos mudou pra cá. tudo em São Paulo, nossa família, nossos parentes. Mudamos para Maringá. Passamos muitos perrengues em Maringá. Eu e meu marido. Chegamos um período que passamos fome. Só tínhamos farinha de quibe para comer. Mas foi a parte que Deus mais trabalhou na gente. Eu lembro disso com alegria, porque a gente precisava desse processo pra gente amadurecer como família. Depois de um tempo, eu falei assim, eu preciso voltar, porque eu tinha perdido a identidade. Eu não tinha nome, eu era a mãe da Maria Fernanda. Aí eu falei assim, eu preciso me reconectar. Aí eu falei assim, eu preciso trabalhar, porque eu decidi fazer arquitetura, eu tinha 10 anos de idade. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Sim.
Então eu falei assim, eu preciso voltar para minha área. Então eu fui estudar. Eu estudei muito comportamento humano, porque eu não achava terapeutas para lidar com ela. Tem uma rigidez cognitiva muito grande. Então eu falei assim, eu vou estudar. Nenhum terapeuta dá conta, eu vou dar, porque é minha filha. Então eu estudei muito a neurociência, estudei muito comportamento humano. Escreveu um livro Escrevi um que eu livro. li. Sim. Eu tive que estudar tudo. Eu que desfraudei sozinha, não foi terapeutas que me ajudou. Fui eu que consegui desfraudar ela. Então, assim, foi um processo meu e dela. Então, assim, a gente veio nessa luta. Aí depois que consegui reorganizar ela, eu vi que, assim, eu preciso juntar a neurociência com a arquitetura, porque os dois conectam, porque o ambiente, via pela minha filha, interfere nela. Assim, interfere nela, interfere nas outras pessoas, as pessoas não estão nem percebendo, mas está interferindo nelas. Falei assim, nossa, eu preciso juntar os dois, eu preciso procurar uma pós que fale dos dois. Depois que eu vi que estava começando a neuroarquitetura, eu falei assim, é nisso daí que eu vou cair de cabeça. Aí quando comecei, eu falei assim, nossa, é minha tribo. É minha tribo. Eu falei assim, Vitruvius falava, né, que todo arquiteto deveria conhecer medicina, né, por causa dos ambientes influenciam no bem-estar das pessoas. Eu falei assim, nossa, é isso, eu preciso curar as pessoas com o ambiente, né, fazer um ambiente não para ficar bonito, mas para ficar bom para a saúde delas mental, né, que o mental pega muito no primeiro na cabeça, depois atinge o corpo, né? Sim, emoção. Então, assim, eu preciso ajudar as pessoas nesse sentido. Então, assim, a Maria Fernanda, ela veio, ela mudou tudo, literalmente. Ela fez a gente mudar de estado, me fez me mudar de um nicho de arquitetura, porque em São Paulo eu trabalhava muito com no técnico. Eu falei assim, eu mudei tudo. Eu falo assim, eu existi uma Natália antes, uma Natália depois. Eu ia te fazer essa pergunta. Quem era você antes da maternidade e quem é você após a maternidade? Antes eu era aquela pessoa que gostava muito de trabalhar, tá? Conversando com a Sara, eu falo assim, eu tenho uma mania de pegar um negócio, eu preciso finalizar aquilo, não dormir em paz. Então, a minha rotina era muito frenética, assim, no trabalho. Eu entrava super cedo, saía super tarde, porque eu precisava terminar aquilo. E eu trabalhava num lugar que tinha metas para bater, tinha metas de projetos para entregar. Então, e a gente trabalhava com projetos muito grandes. O último que eu trabalhei foi o Arena Corinthians. Então eu tinha que entregar, tinha que fazer tudo para ontem. Lá era tudo para ontem. Então eu costumei trabalhar nessa carga puxada. Aí, quando eu peguei, que eu me vi, eu falei assim, eu tô no meu escritório, eu faço meu horário. Quando eu peguei uma casa para fazer, eu fiz ela em um dia. Aí eu falei assim, nossa, calma, deixa eu ver se eu fiz certo. Alguma coisa de errado não tá certo. Aí eu falei, não, espera aí, eu não tô naquele trabalho, eu preciso fazer com calma as coisas, né? Mas depois que ela veio pra me desconfigurar. Eu falo que Deus me desmontou, montou de novo. Eu tava com as peças tudo fora do lugar antes. Agora eu acredito que essa é a minha versão. A versão que eu era antes não era eu. Você sabe que você falou uma coisa e me toca muito, porque pra mim também foi assim. Eu só quero fazer um adendo aqui, que eu chamei essas duas aqui, porque eu conheço a história delas, das duas, e são mulheres muito fortes. E são arquitetas, assim, incríveis, que eu admiro muito. E eu falei, poxa, quero falar sobre maternidade, na hora me veio essas duas, assim, na cabeça. Eu conheço a história, né? Mas você falou algo que me lembrou, né? Quando eu fui mãe, eu também estava num ritmo frenético, eu também tinha tido um burnout. E aí, só que no meu caso, os médicos falaram que eu não ia conseguir ser mãe. Eu tinha sonho de ser mãe. Que eu não ia conseguir ser mãe, eu tinha endometriose, ovários diminuindo de tamanho, eu tenho trombofilia, muitas coisas, mas tipo assim, ó, provavelmente você vai ser uma pessoa que vai tentar e não vai conseguir. Então, nem cria expectativa. Foi assim que o médico falou pra mim. E aí, eu tava num ritmo frenético também. E quando eu parei de me cuidar, assim, né? Beleza. No próximo mês, eu estava grávida. Foi assim...
E Não é no aí, nosso e aí tempo, foi né? aquela, meu Deus, como é que eu tenho que organizar tudo pra eu, né? Porque eu não, como eu achava que não viria, então, mas foi um misto de felicidade muito grande, porque eu achava que eu não iria conseguir ser mãe, então eu me senti assim muito, pra mim foi muito assim presente de Deus, sabe? Só que eu sempre fui muito perfeccionista e pra mim também, a arquitetura sempre foi o meu objetivo de vida Sua desde prioridade. criança. Na faculdade, eu não sei aqui em Maringá, mas lá em São Paulo eles perguntam 3 opções, né? Aí eu falei assim, não tenho segundo e terceiro, eu coloquei a arquitetura dos 3. Eu não Pra tenho mim opções. era algo assim muito. E aí o que acontece? Quando eu falei, cara, eu vou ter que me organizar tudo pra eu conseguir sair. Eu tenho sócios no meu escritório, então isso ajuda muito. Não sou sozinha. Sim, né? eu peguei burnout, eu trabalhei do começo da faculdade até o final na mesma empresa. É uma multinacional em São Paulo. A gente fazia muito projetos públicos, né? E na época que eu saí, começando a pegar residências, tava entrando o LED na época. Aí, e essa empresa prestava serviço para empresas grandes que caíram na Lava Jato. E teve pessoas da minha empresa também que acabaram caindo na Lava Jato. Então, acumulou serviços. Então, eu fazia projeto, fazia financeiro, ajudava o marketing. E eu estava no final da faculdade, estava fazendo TCC. Então, tava assim, um atropelando o outro. E quando eu tive burnout, foi um gatilho, assim, foi um gatilho de coisas que eu passei lá atrás, que aí desencadeou síndrome do pânico, depressão. Sim. Então, eu caí numa depressão, assim, bem funda, assim, que não tomava banho. Ficar no quarto escuro esperando a morte chegar. Sim. O fato era esse. E eu falo por isso que assim, Deus usou a Maria Fernanda, porque naquela época eu já tinha noção de Deus. Mas qualquer coisa que alguém me falasse, pra mim não fazia sentido mais. Eu tava assim, esgotada. Então, quando eu descobri que tava grávida dela, eu falei assim, não, eu preciso levantar. Foi o motivo que você precisou, que você precisava pra você se Eu erguer. passei por isso que eu falo assim que Deus não escreve errado, né? Escreve sempre certo e as linhas não são tão Eu tortas. acredito nisso, eu acredito nisso. E eu lembro que tudo que eu ia fazer, eu queria, porque meu pai falava muito pra mim quando eu era criança, filha, você pode escolher o que você quiser fazer na vida. Não interessa qual a profissão, o que for, mas tudo que você fizer, seja a melhor no que você estiver fazendo. Faça bem feito. E eu cresci com isso. Eu tenho que ser a melhor nisso que eu tô fazendo. Eu tenho que me superar todos os dias. Então eu tinha isso muito forte. E aí, o que aconteceu, gente? Quando você falou, eu perdi minha identidade. Eu perdi minha identidade. Eu perdi a minha identidade. Sim. Eu falei, cara, de repente eu tava com o nenenzinho no colo, né? O meu filho não engordava, ele tinha sérios problemas de alergia, a gente ainda não sabia o que era, ele não dormia mesmo, assim. E ele foi dormir a primeira noite inteira com 4 anos. Então, assim, eu fui enlouquecendo, enlouquecendo. Eu não durmo mais porque eu já fiquei em estado de alerta, né? A gente, mãe... A gente só né? questão de baile. Mas eu falei, gente, eu não sou mais esposa, eu não sou mais mulher, eu não sou mais arquiteta, e eu sou mãe, só que eu não sei ser mãe. Eu nem sei se eu tô fazendo direito. Gente, que desespero que me deu essa Mas fase. quando eu caí em mim, foi Não é? isso. Eu não tava me arrumando mais. Eu falei assim, gente, eu sou um corpo andando. Que eu não tenho nem uma alma direita. Eu só servia de muleta pra minha filha. E sabe o que é engraçado? A gente vai falar, as pessoas que ainda não são mães podem achar que essa conversa é exagerada, ou ai, nossa, que horror, como... E assim, eu quero deixar claro aqui, né, que a gente faria tudo de novo, a gente passaria tudo de novo, porque assim, o amor que a gente tem por eles e a transformação que eles trouxeram pra nossa vida é algo surreal, é algo indescritível, não tem como descrever. Então, não é algo ruim na nossa vida. Não foi e não é. Mas foi difícil. Sobre isso que nós estamos falando. A mudança, né? Já chegaram a me perguntar em que momento, né, escutando toda a minha história, em que momento que eu comecei a amar meu filho. Gente, a gente ama o filho a partir do momento que a gente descobre. Mas a dificuldade é tanta que você já não sabe mais se expressar, né? A gente começa a realmente perder né? A gente perde o chão, começa a tentar se organizar. A hora que eu me vi ali, né, tendo que decidir entre trabalhar
e fazer meu filho crescer, poder nascer bem, né, com saúde, óbvio que eu optei por essa. Foi a partir desse momento que eu comecei a ver Deus em absolutamente tudo que eu fazia, né? Até esse momento eu ia para missa, eu ia no automático porque era uma coisa que era minha rotina. Eu segui minha rotina normal. Eu não queria falar de maternidade, eu não queria montar enxoval. Gente, eu não queria fazer o quartinho do meu filho. Não era um desejo para aquele momento. Mas a partir do momento que isso começou a acontecer, eu senti assim, em uma missa, eu pedia tanto para o meu filho nascer bem e que tudo desse certo e que eu me culpando por tudo aquilo, né? Era uma missa do Bom Pastor, né? E a partir da hora que eu vi tudo aquilo, eu pensei, gente, o quarto do José vai ser da ovelha, né? Que legal. Então tudo foi clareando e logo, né? Tudo muito planejado. Foi um parto muito tranquilo, né? A cesárea, assim, foi algo que realmente simplesmente passou, né? A hora que eu me vi com aquela criança em casa, e daí realmente tudo desaba novamente, né? Daí a gente já não se encontra, né? Todas 7 horas da noite era aquela dor, aquela sensação de insegurança. Será que vai dormir? Será que não vai? Né? Por mais que, assim, eu tinha apoio, eu estava bem, assim, amparada, mas o meu psicológico já não estava, né? Eu estava vivendo algo realmente novo e a arquitetura já não fazia mais Mas parte dela. você sabe uma coisa que me tocou muito e faz parte do que você está falando, né? A gente tocava grandes obras, a gente atendia grandes clientes, né? Eu atendia políticos, eu já fiz projeto de prédios altos, de, sei lá, 30 andares, sabe? E de repente eu estava... Dava conta. E dava conta, e de repente eu estava sofrendo com a roupa que eu ia colocar no meu filho. Eu sofria, aquilo me... Assim, meu Deus, eu não sei escolher uma roupa para um bebê, eu não sei se ele vai sentir frio, e se ele pegar uma pneumonia, a culpa é minha. E aí, né? Então a gente, essa coisa da identidade é algo que mexe muito com a gente, né? Porque parece uma coisa tão simples para quem não viveu, só que a gente dava conta, aspas, no nosso julgamento, Sim. de coisas maiores. Não E tem a essa gente- de coisas maiores ou Não. menores. Aí São a coisas gente só diferentes. se vê perdida. E a gente tem que tentar formas de se reencontrar. E a maternidade mudou o seu olhar como arquiteta, sim? Totalmente. É igual eu tinha falado, eu era uma Sara preocupada. Realmente, assim, eu era uma pessoa que eu queria controlar absolutamente tudo, né? A agenda do meu sócio, o que os meninos iam fazer, era eu, passava por mim, o que eu falava, quem eu atendia, aí eu repassava para um, o que eu falava para um, eu falava para o outro. De repente, cadê a Sara? Foi quando eu, né, por Deus, eu acredito, foi quando eu conheci a Denise e o Guga. Eu já vou puxar Pode puxar, uma né? história, né? Na época que eu fiz a imersão, muitas pessoas deram seus testemunhos e se sentiam estagnadas e não tô saindo do lugar. E realmente, assim, eu me vi num buraco. E eu não tô exagerando, né? Eu comandava tudo. E eu não tô falando que eu era a que fazia tudo, não. Só que eu era como se fosse o HD do computador. Eu que interligava tudo, né? Cada agenda de um, o que o outro fazia, quando ele ia vir, era a Sara. A Sara saiu. Eles ficaram cegos, Sim. né? Ali todos perdidos. E na hora de voltar para o escritório, aí eu já não era mais a Sara, a arquiteta, a que estaria ali presente das 8 da manhã às 8 da manhã do outro dia, né? Que a nossa cabeça, ela acorda, a gente acorda à noite, lembra de alguma coisa e vai pontuando. Essa Sara já não existia mais, ela tinha o José. E aí a culpa de sair de casa para trabalhar existia, né? Aí nesse momento a gente já tem a dúvida, será que eu nasci para ser mãe? Será que eu nasci para ser arquiteta? Na verdade, eu me vi assim, como fazendo duas coisas bem mal feitas, né? Acho que isso acontece com todo mundo, né? E daí tô lá numa quase 7 horas da noite de dezembro, 2 meses de uma criança, que eu amava muito, mas aquilo estava muito difícil.
sabe? E era num horário muito ruim, eu recebi uma ligação perguntando se eu queria fazer o curso fora do cubo. Né, que ele me via como uma pessoa com potencial incrível e se eu conhecia o Fora do Cubo. Eu disse que conhecia, mas eu não conhecia. Porque nesse período, o nosso escritório, a gente estava com uma demanda tão grande que eu trabalhava direto. Eu não tinha tempo de fazer um networking, né, de ir atrás de alguém, de ir atrás de um novo cliente. Isso não existia, era detalhamento aqui, atendimento aqui, compra disso, vai aqui, obra ali, fornecedor assim, mais ou menos apagando incêndios, era a Sara, né? E a partir do momento que eu imaginei, né, que pudesse dar certo fazer esse curso, minha mãe me deu a maior força, ela falou, vai que eu consigo aqui, e você volta. Foi aí que a injeção de arquitetura voltou. Então, realmente, Deus colocou aquele momento como algo muito importante para mim, porque ali eu voltei a me reconhecer como arquiteta, porque eu acredito que demoraria muito mais tempo. Porque naquele momento eu havia saído do escritório, eu estava retomando coisas e consertando erros do passado, né? E aquilo seria tão cansativo, seria tão desanimador, a gente se questionaria tanto se era isso mesmo que era para eu fazer da vida, e talvez eu tivesse desistido, eu acredito que não, porque eu tenho um sócio, eu tenho o pessoal que me dá muita força, né? O arquiteto do escritório, e segurei as pontas, mas ali eu acredito que realmente foi muita sessão de psicóloga. Sim. Aconteceu muita cura dentro de mim mesmo. Legal. Você sabe que eu escuto isso muito do pessoal que faz a imersão. Essa última agora, principalmente, assim, o que eu mais escutei, e eu falo assim, é um curso de gestão para arquitetos. Mas o que eu mais escutei é assim, como eu fui curada nesse. É que eu acredito que um Então, trabalho bem feito, a gente tem que incrível estar bem. ouvir Se a isso. gente não se ajeitar, a gente não consegue fazer nada direito. Tudo vai para Tudo fora, interligado, né? Nós não somos só o A profissional. gente bota pra fora que a gente tá cheio. A gente tá cheio de Exatamente. nada, a gente põe nada. Isso aí. E agora me fala uma coisa. Eu sei que, Natália, vou direcionar para você agora. Você não tem rede de apoio aqui, você deixou toda a sua família lá. Como que você concilia sua rotina de arquiteta com suas duas filhas, com esse papel de mãe, de esposa, de mulher Terapeuta. e arquitetura? Como que você concilia? Tem alguma Escritora. estratégia que te ajuda assim não se perder no caos? Olha, não tem estratégia não. Vamos estar tentativa e erro todo dia. Eu e meu marido, a gente se concilia, então precisa fazer alguma coisa, ele deixa de trabalhar, que ele é autônomo, então a gente não pode trabalhar para ninguém. A verdade é essa, nem que a gente quisesse. Então, eu preciso fazer alguma coisa fora, ou eu faço enquanto minha filha está na terapia, que ela faz no centro, então fica mais fácil de eu ir para qualquer lugar estando no centro. Ou, se for de um período da manhã, ele fica em casa e eu saio. E a vida é essa. Eu costumo falar assim que a gente não pode ajudar, fazer nada, se a gente está com um tanque vazio, né? A gente precisa fazer alguma coisa para a gente encher o nosso tanque. E eu sou meio fora da curva, né? O que me enche o tanque é estudar. Eu também, sabia? Então, Eu adoro assim, eu estudar. sou a doida do curso. Então, eu termino o curso, começo outro, termino um, começo outro e vou indo. Eu faço assim, me enche o tanque isso. Então, tem gente que enche o tanque e sai para comer fora, tem gente que enche o tanque vendo série. Eu não, eu preciso estudar. É o que te move. É o que me move. Então, se eu só consigo me doar para ela, me doar em casa, me doar no trabalho, quando o tanque está cheio. Porque assim a gente só vai dando, só vai dando, só vai dando, chega uma hora que a gente chega no nosso limite. Exatamente. Eu achei interessante que a Sara deu uma estratégia aqui pra gente, falou uma, né, quando ela estava grávida ainda, mas é algo que funciona muito, né, marcava com todos os fornecedores da obra no mesmo horário, pra sair e resolver de uma vez só. Então, talvez a gente possa ousar dizer que a maternidade te deixou mais produtivo. Muito.
né? O que eu fazia antes Eles obrigam a gente a ser era, organizada. parecia assim, que realmente eu estava sempre nadando e não chegava em lugar nenhum. Hoje, com a maternidade, eu tenho aquele horário para resolver, né? Até Não tem como procrastinar, não tem tempo para não procrastinar. existe mais. E eu me definia como a Sara que procrastina. Tudo, eu tinha algum motivo, eu ia pro escritório, eu abria, sei lá, todos os meus e-mails, sabe? Eram coisas assim, inexplicáveis, não tinha um motivo para eu ser daquele jeito. Eu tinha coisa para fazer, né? Eu tinha metas para bater. Mas não sei, tinha algo que talvez eu pensasse assim, é só isso que eu vou fazer, eu só Precisava de uma trabalho, motivação, né? né? Eu só trabalho, então eu posso fazer projeto à noite, eu posso acordar de madrugada e fazer projeto, né? E a partir do momento que o José veio e transformou tudo, não só a minha vida, né? Todo mundo da minha família, o José realmente foi assim o escolhido, né? Para tudo acontecer na nossa família. E a partir disso, realmente a arquitetura foi muito mais objetiva. E eu realmente vejo a arquitetura depois dele, né? O que eu fazia antes era projeto, era atender cliente, e hoje, assim, realmente eu tento, né, até dando crédito pro Guga aí, que às vezes a gente conversa, eu tento sempre melhorar o meu escritório, porque eu sei que hoje eu tenho um filho, né? Minha irmã sempre fala, meu Deus, Sara, você tem um filho. Sim, eu tenho um filho, eu tenho um escritório, o meu sustento vem do meu escritório, e o meu escritório tem pessoas que trabalham lá. Então hoje o peso é muito maior. Eu falo que todo mundo que chega e me pergunta, né? Olha, eu tenho a intenção de ter filho, que conselho você me dá? Né? Como Tenho isso a Denise mentora filhos. falando, né? Uhum. Você vai ter motivação Tenham para filhos trabalhar. com certeza, né? Mas invista em gestão de escritório antes. Certeza. Principalmente para aquelas arquitetas que são... Sabe quando tem o próprio nome estampado na fachada do escritório? Uhum. Sim. Ana Paula Friso Arquitetura, né? Quando essa pessoa engravidar, então assim, ela vai ter muito menos liberdade. É diferente se ela fosse do, sei lá, Bloco Arquitetura, que é da, já até esqueci o nome da moça que eu inventei. Que é Ana Paula. Ana Paula, que é da Ana Paula. Entendeu? Isso é coisa de mãe também. Esse negócio e é isso que eu falo. Falo assim, procure, comece a preparar o seu escritório para cada vez menos ser sobre você e mais sobre Igual o processo da e Zaha gestão. Hadid. Ela morreu, mas o escritório tá continua. Andando. Processo de gestão bem definido, quer dizer, você vai se ausentar e seu escritório vai continuar rodando com qualidade. Né? Uhum. E aí você sair do operacional e você para de ser a pessoa. E eu falo, essa foi a grande diferença da minha vida ali na maternidade e tudo. Você para de ser a pessoa que faz a casa do início ao fim. Mas você faz ali o croquis inicial, você conversa, você tem a ideia e você vai na tela do teu colaborador, do outro arquiteto que está trabalhando com você e você valida, não, muda isso aqui, eu quero de outro jeito. Então não é mais você na mão na massa. Você se torna pessoa decisória e orientadora, né? Então isso também é uma mudança que acontece, eu acho que na vida de toda mãe. É muito difícil você conseguir continuar sendo tudo sem delegar, sem... Eu acredito... Parte vai perder. Nas duas funções nossas, alguma né? parte vai perder. No projeto inicial do meu escritório, eram 2 mesas. A minha e a do meu sócio, ponto. Então, realmente, assim, essa transformação vai muito além. Porque foi o plano que eu imaginei para a vida toda, tocar algo sozinha. Isso não existe. Nem Sara mãe, nem Sara arquiteta. Vou falar um negócio para vocês. Ninguém faz nada grandioso sozinho. Não. Não é nem sobre maternidade isso. Sobre qualquer coisa da vida. Então a gente tem que cada vez mais silenciar o nosso ego e entender que a gente precisa das pessoas, que as pessoas são os fatores mais, eu vou chamar de fator, mas não é nem essa palavra que eu quero usar, mas é o ativo mais importante que a gente tem em qualquer negócio. E ninguém constrói nada grandioso sozinho. E aí quando a gente entende isso, a vida fica mais leve também. E fica leve para todo mundo, para quem trabalha com a gente,
e a gente entende a importância de cada um nesse processo, né? E as coisas fluem muito melhor. E eu acho que a maternidade, ela faz isso muito com a gente. Ela tira a gente do centro e coloca outra coisa no centro. Exatamente. Você não é mais prioridade. Você não é mais prioridade. E assim, a gente aprende a amar de verdade por causa disso. Porque até ser mãe, eu vou ser honesta com vocês, eu amava meu pai, minha mãe, minha irmã, sabe assim? Sentia amor e pra mim, eu sei o que é o amor. E aí, quando nasceu meu filho, eu entendi o que era amor de verdade. Porque, querendo ou não, eu recebia coisas do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, eu recebia de volta. O amor incondicional eu só tive quando nasceu meu filho. Sabe, que foi assim, Sem esperar nada em você fazer, dar tudo que você tem, dar até o que você não tem. Caindo de sono, sabe, com dor. E né, eu lembro pra amamentar, eu chorava, saía pedaço do seio na boca do meu filho, e aquilo sangrava. Eu, em um monte de consultora de amamentação, fonoaudióloga, e ninguém conseguia resolver o problema, e meu filho perdendo peso, e aquilo. E aí aquilo, assim, ele precisava comer, e eu com aquela dor que eu tava sentindo, assim, no seio, eu ia lá, não, eu tenho que dar. Então eu chorava. Só depende de mim. E assim, ele depende de mim. Então, assim, eu preciso dar até o que eu não tenho pra essa criança. E aí, nisso, a gente desenvolve o amor. E muita gente fala assim, eu quero me tornar uma pessoa mais amorosa, o que eu faço? Eu falo, gente, isso a maternidade me ensinou. É uma coisa tão pequena, que vocês vão falar assim, nossa, que idiotice, mas não é. Cuida de planta, eu falo. Compra os vasinhos pra sua casa, cuida de planta. Mas eu não gosto de cuidar de planta. Pois é, se você quer se tornar mais amoroso, você vai ter que aprender. Porque é isso, é você fazer, não tem paciência de pôr água. O amor não mora aí, na falta de paciência. O amor, é uma decisão, a gente é uma decisão. Você decide amar. E você acordar todo Exatamente. dia, ir lá e colocar uma aguinha, tá morrendo, tá não sei o quê, e podar, e tarará, e te atrapalhar um pouquinho na tua rotina. Isso que cuidar de planta é fácil, cara. Sabe? Mas muita gente já para aí. E eu falo, a maternidade, ela me ensinou, eu não sei pra vocês, mas me ensinou a ser ser humano, um ser humano melhor. A partir do momento que eu entendi que a maternidade é 100% doação, essa área de antes não era mais para existir de fato. Ela não vai voltar. Não vai voltar, né? Eu tenho que me reinventar. Tudo mudou, né? Todas as frustrações que eu tinha, todo o choro naqueles 30 dias, né, pós-parto. Eu queria estar ali, eu queria estar no vucu-vucu. Eu queria estar com o eletricista, com o pintor, com o gesseiro, eu queria estar com o pedreiro, e eu chorava, minha irmã não entendia o que estava acontecendo, né? Todo mundo ali me vendo naquele sofrimento, porque eu olhava a vida das pessoas, todo mundo seguia a vida normal, mas a minha vida estava o caos. Parece que até as outras mães estão seguindo a vida normal, só a gente que não. A gente se compara o tempo inteiro. O tempo todo. E eu vi assim, nossa, mas tá todo mundo seguindo a vida normal, com todos os compromissos, e eu tô aqui, né, nessa vida, nesse caos que nem sei como que eu cheguei nisso, né, era algo assim, realmente, tudo era muito novo, e a partir do momento ali, nos 30 dias, que eu entendi que a minha vida seria essa, e o que eu teria que me adaptar, aí a maternidade aconteceu. E realmente, assim, é um amor, ali o amor renasceu mesmo. A Sara surgiu, a verdadeira Sara, eu acredito. Eu fiquei tão emocionada quando eu parei pra pensar e eu entendi a maternidade, eu entendi esse amor. E logo eu entendi o amor de Deus. Eu acredito em Deus, então eu sei que vai ter ateu que vai assistir isso aqui. Respeito, mas eu acredito, né? Eu decidi acreditar, Foi ali eu decidi ter fé. E ali eu entendi o amor dele por nós, né? E aí isso me conectou com Deus de uma forma absurda, sabe? Eu falei, poxa, cara, existe um Deus que me ama. Isso é amor. Sabe? Só vivendo, né, gente? Dizer, a gente que é mal, a gente consegue dar o melhor pro nosso filho. Imagine Deus que é perfeito. Deus que é perfeito. Então é isso cura a gente, isso conecta a gente. Então a gente entende que sem aquele caos a gente não se tornaria esse ser humano que a gente é hoje, né? E nem tudo é caos, mas no começo, pra mim, no começo tudo foi caos. Eu sei que não é assim pra toda mulher. Exato. Né? Tem mulheres que falam, nossa, pra mim foi tranquilo, foi em paz, né? Nossa, meu filho sempre dormiu a noite toda, as coisas assim. Mas assim, pra mim, Denise nunca foi.
E eu sempre gostei de falar a realidade, porque eu sei que tem outras mulheres que vão passar por isso e vão ficar lá se chicoteando igual eu me chicoteado. Porque assim, eu não vou nem perguntar se vocês sentem culpa, porque eu tenho certeza que vocês sentem. Nasce a mãe, nasce a culpa. Uhum. E a gente se sente culpado por tudo. E eu me sentia culpada por estar cansada. Eu me sentia culpada por não estar conseguindo, porque na minha cabeça eu não estava conseguindo. Sim. E aí eu olhava para outras pessoas e falava assim, mas ela conseguiu, ela consegue. Meu, eu Só pensava eu que tô isso. achando Todo mundo é difícil. mãe. Olha Todo onde a mundo gente já tá. consegue. Todo mundo conseguiu e eu não. Só eu que sou uma zero É. esquerda e não tô conseguindo. E tô aqui, então eu me sentia, e isso acabava com a minha autoestima, eu me sentia acabada, eu me sentia. E eu falo, gente, a gente precisa, como mulher, falar mais sobre isso, sabe? Para que eu sei que outras mulheres que vão passar por isso, talvez vão cair nesse podcast, vão ouvir isso aqui e vão falar, cara, Não eu não desista de tenho ser nada mãe. de errado, eu não tenho nada de errado comigo. É normal, é É. desafiador mesmo, é difícil mesmo. Mas elas conseguiram, e eu também vou conseguir, e as coisas vão se ajustar, e passa, e melhora, e vem novas fases. E aí a gente aprende, não sei vocês, a encontrar felicidade no desafio. Uhum. A encontrar, né, gratidão no desafio, porque vem fases desafiadoras, tem fase, a criança cresce, entra para aquela fase de birra que se joga no chão, que não sei o que, não sei o que, aí vem uma doença, vem uma coisa, e a gente o tempo inteiro é desafiado. Verdade. E aí a gente vai se tornando mais forte. Verdade, a minha filha Maria Fernanda, ela não entende bem o que é arquitetura, tudo exatamente o que a gente faz, né? Então, assim, se eu faço alguma coisa assim diferente, ela é celíaca também, né? Então, se eu faço um bolo e eu faço alguma coisa assim diferente, ela fala pra todo mundo: minha mãe que fez, minha mãe é arquiteta. Que Então, graça. pra a definição de arquiteta. então, assim, fez uma coisa boa, grandiosa pra mim. A minha mãe é arquiteta. Então, minha mãe fez, minha mãe é arquiteta. Ai, que graça. E me diga, meninas, vocês duas aí, qual o maior desafio que vocês já enfrentaram sendo mãe? Preconceito. Ah. Preconceito é diário. Se emocionou ali. As pessoas acham que a gente quer ter filho especial. Eu não gerei uma criança especial. Eu tive ela quando ela nasceu. Então a gente vai que a gente ficou 9 meses gerando uma criança normal. No nascimento a gente descobre que é especial. Então, assim, eu não gerei ela. Eu gerei ela depois que ela nasceu. Porque aí ela foi o primeiro caso. Na minha família e na família do meu marido. Não tínhamos parâmetro de criança especial. Então, assim, foi corrida contra o tempo, porque o cognitivo se amadurece, a evolução dela estagna. Então, eu preciso dela o mais independente possível para eu ser independente. Então, eu preciso dela bem para eu ficar bem. Então, assim, é uma corrida contra o tempo. Então, com 15 dias de vida, ela já fazia terapias. De 15 dias de vida, eu já estava em função dela total. Já era uma rotina de... Ela nunca dormiu bem. Ela só dorme 3 horas por noite, até hoje. Nossa. Então, assim, eu falo que meu corpo se adaptou a não dormir. Nossa, você não cansa? Eu canso, mas eu vou parar? Não posso parar. Eu preciso Eu continuar. acho que você nem deve pensar mais nisso, né? Não, eu Já é algo não tão falo assim, natural. nossa, essa rotina é cansativa. Realmente, assim, a gente não para. Então, assim, é cansativa. Mas se eu parar pra pensar no cansaço, eu não faço mais nada. Eu só fico cansada. Aí eu não vou sair do lugar. Eu faço, não, a gente não foca no problema. A gente foca no que tá gerando já tá gerando resultado. Ela já come sozinha, ela já consegue se trocar, ela consegue interagir mais com as pessoas, já suporta ficar mais na rua. Ah, me gerou um resultado, então eu foco no resultado. Para de focar no problema. Se eu focar no problema, eu não saio do lugar. Eu viro uma mãe deprimida, como tem muitas na clínica. Você para conversar com uma mãe na clínica, às vezes você já deprimida, se você não estiver bem estabelecido na sua, sabe? Então é isso. Então a gente acaba virando parâmetros de comparação. Assim, nossa, mas você vai trabalhar? Aí a Maria, fala assim, a Maria vai comigo. Ela ama que eu vá trabalhar. Ela tem hiperfoco no barulho da CPU. Então, quando eu falo assim, ela pergunta, você vai trabalhar, mãe? Eu falo assim, vou. Ela deita do lado pra ficar ouvindo a CPU.
E ela ama aquilo. Então, o nosso momento é ali. É aquele Ai, que momento. legal, cara, que interessante, né? Mas é o preconceito diário. Tipo, por mais que a gente fale todo dia sobre autismo, eu não acredito na inclusão. Mas o que os outros falam, eu não acredito. As pessoas não estão preparadas para isso. Então, é assim, tentativa e erro. E não é só de idosos, né? Que idosos tendem a ser mais resistente a aceitar. Mas gente nova. Ah, hoje em dia todo mundo é autista. Eu falo assim, acho que tu não escolheu ser autista? Acho que a pessoa Eu escolhe escuto viver muito isso. isso mesmo. Eu falo, gente, É, que falta de sensibilidade, você né? acha que a gente escolheu passar por isso? Porque, assim, come uma boa parte do nosso tempo. Não é só ali terapia, médicos. É muitos medicamentos. E existem graus, né, Natália? Em Existem vários graus. graus. E o que acontece, que eu acredito que seja assim, às vezes é um autista num grau muito leve, e daí as pessoas falam assim, ah, mas é normal, a pessoa tá com Acaba igualando, frescura, frescura. acaba igualando, e não Assim, é, eu existem acredito graus. que o grau leve sofre muito mais do que o suporte 3. O suporte 3, é explícito. Ele tem alguma coisa. O leve, não. Ele consegue se sustentar no ambiente, mas só que tem alguma coisa que vai desregular ele. E nessa única coisa que regula ele, ele faz ele ser o esquisito da turma. Então ele acaba tendo muito preconceito também. Sim. Eu acho que para ele é muito mais difícil que o suporte 3. É verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, eu acho que o suporte 3 é explícito. Tipo, a minha filha, no primeiro momento que você vê ela, você fala, ela é especial. Não pela característica física que ela não tem, mas pelo comportamento. Agora, o suporte 1 não. O suporte 1 ele não vai ter tanta estereotipia. Ele não vai ter. Vai parar do nada, ficar se balançando olhando pra parede. Agora, o suporte ele aguenta, mas só que tem algum momento que ele vai precisar de se regular. Ele precisa. Não, aliás, toda pessoa precisa se regular. Só que a necessidade é maior. O tempo de suporte, de tolerância é muito curto. Então eles precisam se regular para se retomar para voltar para o lugar. O deles é mais curto. Então muitos se balançam, fazem alguma coisa assim para ir mais rápido, para se autorregular. Eu sou típica, mas só que eu preciso de alguma coisa para me autorregular, senão eu não aguento o barulho de trás, né? Então é assim, todo mundo faz isso, mas só que tem gente assim, ah, tem mania de ficar cutucando o cabelo, de ficar mexendo na unha. Isso tudo é autorregulagem. Mas é que a gente acha que é mania. Interessante, né? Um mundo pra gente bem diferente. Sim. E uma das coisas que E eu aprendi projetar também... para eles é projetar para outras fora do eixo, assim. Projetar para eles. Porque muitos têm problema com cor. Eles não podem Tem que ver ser mais, cor forte. mais minimalismo, né? Eu já fiz projeto menos para é um mais. autista. E era tudo bem minimalista, tudo bem clarinho, não tinha quina, né? Era tudo... Tem que ser tudo borda tive que estudar para arredondada. fazer e tudo mais, né? Tudo. Eles se sentem seguros num ambiente mais por limpo, que mais clean. autista gosta de água? A água ela é previsível. O movimento dela é totalmente previsível. 90% deles se regularizam na água. Por causa dessa previsibilidade que a água dá. Então, assim, a minha filha, não hoje, mas por um bom tempo, ela entrava em crise, ela tinha que ir pro banho. Aí no banho ela chega até a dormir. Tanto que ela relaxava. Assim, e não sei se vocês já viram alguma autista tendo crise. É mais de 1 hora chorando. A minha filha se autoagride, então é 1 hora chorando, se batendo. Eu imagino abrindo como que você ferida. descobriu isso, né? A hora que você descobriu que esse processo tranquilizava, realmente deve A ter gente sido foi um tentativa alívio. e erro também. A gente não sabia muito, a gente não sabia nada, né? Então era leigos com leigos e mete bala. Então ela começava a chorar, ela chorava por mais de 1 hora direto. É mais de 1 hora direto. Eu não sabia nem como que aguentava chorar tanto daquele jeito. Aí ela se batia, então a gente tinha que segurar ela para ela não se machucar, porque assim, ela bate a cabeça com força, ela é resistente à dor. Então ela se machuca, ela sangra, ela não tá sentindo dor. Então, assim, é mais perigoso ainda dela ter uma coisa mais grave. Então a gente tinha que segurar ela. Então ela precisava se bater, porque alguma coisa estava incomodando tanto ela que ela queria se ferir para externar aquilo. Então, assim, tem vezes que ela tá sentindo alguma dor,
ela vai bater em mim. Mas não porque ela tá com raiva, alguma coisa. Porque ela quer que eu sinta o tamanho da dor que ela tá sentindo. E ela não tá sabendo me dizer aonde que tá doendo. Então ela vai direcionar pra mim a dor dela. Então hoje ela já consegue falar, mas muitas vezes ela não consegue a palavra certa, porque ela não forma frases, ela solta palavras soltas. Então ela me bate e fala assim, calma, espera. O que que você tá sentindo? É barriga? É o braço? Aí ela fala, é. Aí sim, aí ela consegue ir se acalmando. Mas até descobrir isso, a gente apanhou muito dela. A gente fala assim, o meu marido ainda é mais calmo que eu, a gente é bem tranquilo. Tipo, a gente passa de parte de cabeça com quase nada. E como que é com a irmãzinha? A Zoe, a gente fala que ela veio assim como a cerejinha do bolo de casa. Ela tem 5 anos, mas ela tem uma maturidade. Ela consegue acalmar a Maria numa crise. Eu falo, gente, que essas crianças vêm. Quando você É. falou, o José veio projetado pra mim. Veio Assim, com tudo que precisa. O é. meu Benjamin também. Ele veio projetado pra mim, pra tudo que eu precisava. Tanto Uhum, pra bem quanto pra melhorar, sim, quanto pra. E é isso, né? Aí você isso. tá agora falando, a Zoe também. Então, no fundo é isso. No fundo é a gente aceitar aquela situação. É. E eu acho que pra toda situação que a gente passa é Quando eu difícil. fiquei grávida da Zoe, são 5 anos de diferença as duas, né? Tu me fala assim, nossa, você é louca. Olha o trabalho que você tem com a Maria, você vai ter outro filho, a Zoe foi planejada. Aí eu falei assim, eu sei, mas vai se vir especial. Assim, se Deus acha que eu dou conta, vamos lá. Mas eu quero ter outro filho. Aí quando veio a Zoe assim, foi tudo perfeito, assim. Na gravidez da Maria, não. Da Maria, na hora de nascer, eles até demoraram o parto dela. O médico acha que é por isso que ela é autista, porque ela ficou um bom período sem oxigênio. Então eles chamam de autismo ambiental, né, que foi causado. Então, quando ela veio perfeita, tudo. E a Maria Fernanda, ela não interagia, ela quase não percebia as pessoas perto dela. Ela andava no mundo dela. E hoje, a Zoe leva ela para interação. Então, Uhum. assim, ela nunca brincou a Maria. Mas só que a Zoe instiga ela a brincar. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje, ela vai pro parque, ela consegue ficar com as crianças, ela consegue interagir um pouco com as crianças, porque a Zoe leva ela para isso. Mas se eu não tivesse tido ela, o que eu ia fazer? Eu ia ter que virar a criança do grupo para poder fazer a interação dela. E criança aprende com criança. Legal. Vou fazer uma pergunta pra você, Sara. O que você gostaria que o seu filho aprendesse ao te ver empreendendo na arquitetura? Olha, é, isso assim, não é tão difícil de eu responder, porque minha mãe trabalhou 36 anos na mesma empresa, né? A minha mãe deixou de ser mãe em muitos momentos para poder trabalhar. Nesse meio tempo, a gente encontrou uma segunda mãe para poder, né, dar o cuidado necessário. Eu e minha irmã, a gente tem muita sorte de ter duas mães, né, que a gente grita para o mundo, todo mundo já sabe. E quando eu penso na minha profissão, em tudo que eu desejo, onde eu quero chegar, é justamente isso. É saber que o José tem a mesma visão que eu tenho, que minha mãe foi a vida toda como uma mulher, assim, que não deixou nada faltar, abriu mão de muita coisa para as filhas. Assim, é isso que mais me indigna com a visão que eu tinha de antes de ter o José. Assim, se eu tive tudo isso, todo apoio, uma mãe incrível, por que que eu cheguei no ponto de comunicar à família que a minha decisão era não ser mãe, sabe? E hoje, a hora que eu vejo o José, vejo ele com a minha mãe, é, e tudo que minha mãe também já faz por ele, é isso que eu desejo. Desejo que o José veja a mãe dele trabalhando. Toda vez que a gente passa para ir para a escola, a gente passa em frente ao meu escritório. Ele se manifesta, ele sabe que ali é o trabalho da mamãe, e é isso que me move todo dia. Né? É isso que vai fazer eu ter certeza que a arquitetura
que maternidade pode dar certo e que é ali que eu preciso também, assim, me dedicar. Aquilo também vai ser minha prioridade por ele. Eu falo pro meu filho assim, porque agora eu tô viajando muito, eu tô dando palestras Sim. fora, e aí ele fica, mamãe, mas você vai de novo. Mas mamãe, fica comigo. E aí eu falo pra ele, eu falo assim, Cor do filho, coração. a mamãe é um ser humano inteiro, lembra? Além de ser sua mamãe, a mamãe é arquiteta, a mamãe é estudante, a mamãe é filha, a mamãe é amiga, e tem espaço pra todo mundo. E com o trabalho, filho, a gente melhora a vida das pessoas. É isso que a minha mãe está indo fazer. Quando a mamãe viaja, a mamãe vai lá para tocar o coração de muitas outras pessoas. E essas Muitas outras mães. pessoas, elas nunca mais serão as mesmas porque a mamãe decidiu trabalhar. Então, filho, eu quero, da mesma forma, eu desejo que você estude, que você escolha uma profissão e que através da tua profissão você também mude e toque a vida de muitas outras pessoas, porque é isso que o trabalho nos proporciona, para muito além do dinheiro que a gente recebe por ele. O dinheiro é só uma gratificação, não é o objetivo. E aí agora eu acabei de voltar de Dourados, lá do Mato Grosso do Sul. Foi incrível, assim, os feedbacks e tudo. Foi muito bacana. Voltei cansada, mas sabe aquele cansaço que você Sensação sente, de dever mas é cumprido. uma sensação de dever cumprido, de gratidão. Eu conheci pessoas maravilhosas lá, né? E aí ele virou pra mim e falou assim, e aí mamãe, como foi? Conseguiu melhorar a vida de algumas pessoas? E eu achei tão lindo, sabe? E eu cheguei tarde, fui buscar ele quase depois da meia-noite na casa da minha irmã, sabe? E ele me fez essa pergunta. Então, respondendo a própria pergunta que eu fiz, sabe? Quando eu falei pra você o que eu gostaria que meu filho aprendesse ao me ver empreendendo na arquitetura, é que ele visse o exemplo, ele visse o exemplo e entendesse que é através do trabalho que a gente muda a vida das pessoas que estão à nossa volta, né? E você, Natália? Eu O também, que você gostaria que ela aprendesse ao te ver empreendendo na arquitetura? que ela se superasse. Porque é superação dia após dia. Independente de ser especial ou não. Ser mãe e ser empreendedora é superação. Porque a gente deixa um lado para fazer o outro e deixa um outro para fazer o outro lado. Então, assim a gente acaba se superando, porque a gente é obrigada a ser organizada. A gente tem que dar conta, a gente não tem outra opção, a gente tem que dar conta. Tem Uma que dar, melhoria constante. a gente tem que dar conta de casa, a gente tem que dar conta do trabalho. Porque se você dá mais para um, vai faltar para outro, e esse outro precisa de você também. Sim. Então, a superação é essa. Bom, e qual conselho, Natália, você daria para quem é arquiteta e está pensando em engravidar, está pensando em ser mãe? Tenham, só tenho. Só Só tenho para pegar a sua versão melhor. Deus vai capacitar. Tenham filhos. Deus capacita, né? E eu falo assim para as pessoas que têm medo, eu não consigo, eu não sei se eu vou conseguir dormir. Eu falo assim, se você acostuma, o seu corpo vai acostumar. Aí nós estamos ouvindo a Natália falando aqui que a filha não dorme até hoje e o corpo se acostumou. Eu costumo dizer, inclusive na última palestra que eu fui, eu disse isso, né? E às vezes na vida é bom ter uma única opção. Porque quando a gente não tem opção e a gente só tem essa opção, a gente dá conta. É sobre isso. Né? Eu tenho a minha mãe lá, né, que no pós-AVC, que é como se fosse um bebê, os cuidados, né? A gente cuida dela como se fosse um bebê. E muita gente pergunta pra mim, como que você dá conta, como que você consegue? Eu não tenho opção, a gente não tem opção. E aí você vai aprendendo no meio do caminho, vai arrumando rede de apoio, vai arrumando... E dali a pouco, então aquilo que parece ser muito difícil, e no começo realmente você vai concordar comigo, depois vai se tornando mais brando, vai acalmando, vai ficando mais fácil. Então aquele caos do começo, a gente vai ficando mais forte. E aí através disso, eu falo assim, e a própria maternidade, ela treina a gente para isso, sabe? Então ela acaba ajudando no profissional. Então aquilo que parece atrapalhar no começo, depois de um tempo você percebe que aquilo te ajudou
ajuda profissionalmente, te ajuda a alçar voos maiores, mais altos. Você enfrenta coisas que você não enfrentaria antes, você achava que você ia enfrentar, mas você enfrenta com muita naturalidade, com muita tranquilidade, porque você já está acostumado naquele grau de exigência na sua própria casa. Eu, por muitos anos, assim, em especial sei lá, ali há 2 anos atrás, ali, eu falava assim, gente, a minha vida pessoal, ela é extremamente mais difícil do que a minha vida profissional. Sabe? Por causa desses cuidados, dessas coisas. E eu imagino que para Pessoal você é seja sempre, parecido, o pessoal sempre é mais difícil. né? Profissional, qualquer um vai fazer. Agora, o pessoal é só você. E uma coisa que você falou, Natália, que eu gosto muito, que é não ficar no vitimismo. Não. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que, assim, para quem tá assistindo em casa, também não se comparar. Porque cada dor é única. Não existe dor maior ou menor. Não é porque, sabe, o E aí, outro... um certo momento, né? Eu até costumo falar assim, a pior dor do mundo é a nossa, né? Cada um sabe o quanto que dói. E outra coisa, vai depender, a forma como você vai reagir àquilo que tá acontecendo vai depender do teu grau de maturidade, do teu grau de resistência, porque a dor, ela deixa a gente resistente. Ela fortalece a gente. Né? E eu falo assim, Deus é tão perfeito Tem que que ser forjado ele projetou dói, né? tudo direitinho. Ser forjado dói. E você vai se tornando resistente, você vai criando uma camada para você suportar aquilo e você consegue. Então, às vezes, uma pessoa que vai passar por uma dor que a pessoa julga ser menos pior, mas para ela não é menos pior, porque ela ainda não tem essa camada. Então, é uma dor tão grande quanto a de quem está passando por algo muito difícil, por algo, né? Então, não existe isso, o que é difícil, o que não é, o menos difícil ou mais difícil, porque depende do teu contexto. Eu costumo dizer assim, a Maria Fernanda, ela tem uma rigidez cognitiva muito grande, então, assim, como ela não falava antes, ela começou a falar depois dos 5 anos, então eu tive que aprender a ler comportamento. Então, assim, foi tão bom aprender a ler comportamento. Eu chego no cliente, eu já consigo ler ele todinho. Consigo ler ele todinho. Ele fala uma coisa, eu falo assim, mas o corpo dele não tá dizendo isso, não. Aí, quando eu jogo outra ideia, eu falo, era isso, mas eu não sabia. Então, assim, ela me ajudou até nisso. Eu falo assim, A maternidade te ajudou na arquitetura. Me ajudou na profissão. E eu falo assim que a arquitetura foi feita para mãe. Porque é um trabalho que, se eu for ver, você tem uma flexibilidade maior. Se eu fizesse feito publicidade, o que eu ia fazer com as minhas filhas? Ia ser mais difícil trabalhar por conta. Poderia, mas é mais difícil. Agora, a arquitetura não. Inicialmente eu achava que arquitetura e maternidade não tinha nada a ver. E fora que a arquitetura é sinônimo de sensibilidade. A arquitetura é sinônimo de sensibilidade. Que é mais sensível que uma mãe? É a mãe capta o que o filho quer, né? Então, é o que a gente faz, a gente capta o que o cliente quer. Por isso que eu falo que a maternidade ajuda a gente a melhorar como arquiteta. A gente, quando começou aqui, você estava falando algo nesse sentido, né? Sim. O José, com 4 meses, eu fui para imersão, né? E ali eu dei um tiro no escuro. Eu falei, eu não conheço, vou tentar, minha mãe tá me apoiando. Eu tava amamentando, né? Eu estava amamentando na época. E assim, eu vi aquele momento como algo, como eu não tinha ideia do que era amamentação. Durante esses 9 meses, eu não me atentei no que é ser mãe, no que faz, né? Tudo que eu teria que fazer. Aquilo só foi acontecendo, deu tudo certo, eu tinha leite, pode dar mamar, beleza, todo mundo ficou feliz. Foi uma dor, né? Sempre falo, a amamentação é uma doação, assim, 100%. Né? É um momento especial, sim, mas a dor existe, não posso negar. Sim. E ali, né, 4 meses, a hora que a gente já tá se adaptando na amamentação, que eu tinha que jogar aquele leite fora, eu tava lá no banheirinho lá do salão da imersão lá, né, olhando tudo, imaginando tudo que eu tava fazendo, meu Deus, será que vai valer a pena? Né? Eu tô aqui, tô jogando leite do meu filho fora. Minha mãe tá lá em casa, a culpa acontecendo, né? Sim. 24 horas por dia. E no fim de tudo, eu realmente, assim, me aliviei, eu vi que tinha valido a pena e eu comecei ali realmente acreditar que eu ia conseguir, que eu ia dar conta, sabe? Que eu ia conseguir me organizar. Ali eu consegui entender
E durante aquele ano eu já fui me adaptando com horários, né? Durante a manhã eu já não trabalhava, ficava em casa, à tarde eu poderia trabalhar, e assim eu fui me adaptando. Hoje eu estou o período inteiro, quando ele não está doente, e acredito que estou no caminho certo. Porque tem isso, tem muita mãe que fala, vou colocar na escola e vou trabalhar normalmente, mas é uma semana na escola e uma semana em casa doente, então a gente tem que se preparar já, né? E fora o período de férias, né? E aí o que acontece? Quando fica doente, se a gente não tem rede de apoio, a gente leva para o escritório. Meu filho, todo mundo já conhece ele lá, ele é estagiário quase, hoje ele já tem uma idade, já tem 8 anos, então hoje já é mais tranquilo, ele pega um notebook, leva um notebook para ele abre no Minecraft e fica projetando casas no Minecraft. Tipo, ele entra, porque ele tá no escritório de arquitetura, ele fica fazendo. E aí eu faço uma planta para ele e falo, filho, me ajuda a fazer essa casa desse cliente aqui. Não, mentira, não é uma casa de verdade, mas eu filho assim, olha, são 2 quartos, é isso, tem que ter acesso, tem que ter um terraço, uma piscina com vista para a floresta. Aí ele fica projetando enquanto eu trabalho, faço reunião e assim a gente vai. Já veio em gravação aqui, né, João? O Benjamin já esteve aqui, já participou dos bastidores do podcast e a gente se vira como pode, né? Sim. Tem cliente que entende, tem cliente que não entende. Sim. E aí a gente vai do jeito que dá. Adaptando. Né? É isso, gente. Que legal, né? Haja coração para falar desse assunto, né? É um assunto assim que não tem fim. Não sei você, sabe? Mas quando eu falei assim, eu vou retomar minha carreira, o que eu ouvi de gente ao contrário, não, é perda de tempo. Mas faz muito tempo que você parou, você vai voltar agora, tem profissionais melhores, né? Aí eu falei, gente, eu não fiquei parada. Eu estava esse tempo, não estava trabalhando, mas eu estava estudando. Sim, eu não me perdi no mercado, eu sei o que está acontecendo. E você estava treinando toda a sua capacidade de gestão emocional, de gestão... Cara... De tudo. De tudo. De tudo. A maternidade ensina tudo. Eu tava na guerra. Eu tava na guerra. Aí o pessoal que tá ouvindo que não é mãe ainda vai falar assim, meu Deus, eu não quero ter filho, não sei o quê, que desespero. Tenha pra ser forjada. Então, vamos terminar esse podcast com uma mensagem boa agora sobre a maternidade, né? O que vocês poderiam deixar de frase para as arquitetas que estão assistindo? Como algo... real, que seja real, que seja realidade na vida de vocês e que fazem vocês falarem assim, olha, tenho um filho, por quê? Transforma, de fato, tudo, né? Não existe assim um cantinho da sua vida que não vai ser transformado. Você vai melhorar como pessoa, como profissional, como mãe, como filha. A gente, assim, a melhoria contínua. Tenham filhos. O caráter da gente é totalmente restaurado. Eu falo que é o restauramento de fábrica, do jeito que Deus produziu a gente, não que a vida transformou. Quando a gente tem filho, a gente é resetado. Então a gente vê a nossa versão original quando a gente tem filho. Então a gente realmente se transforma. Mesmo, gente. Obrigada, meninas, pela contribuição aqui. É um tema que muita gente me pergunta. Muita gente tem escritório, eu estou me preparando para ser mãe, o que eu tenho que fazer? Então, da parte técnica, eu posso falar para você aí que está em casa, aprenda sobre gestão de processos, mapeie todos os processos do seu escritório, entendeu? Cria um processo de gestão muito eficiente, né? Então, documentação, checklist, instrução de trabalho. Pensa o seguinte, se eu não estiver no escritório, ele tem que rodar sozinho. Que tipo de documento, que tipo de papel eu tenho que ter aqui, que se a pessoa ler, ela vai conseguir desenvolver a tarefa. Então, coloca isso na sua cabeça, não fica pensando assim, mas eu vou estar aqui todo dia, mas eu vou conseguir. Pode ser que você consiga, mas via de regra, principalmente no início da maternidade, é uma mudança muito grande mesmo. A gente não consegue estar full time, dedicação full time, né? A gente... como você falou, é um meio aqui, meio lá, né? Então, se você tiver esses processos, você vai conseguir ter liberdade com seu filho.
Porque eu acho que isso que é o que a gente quer voltar pro trabalho, mas a gente não quer deixar eles. Mas não Então, quer. é uma loucura de sentimento. Muita dor. E aí, muita dor. Então, eu penso assim, se você tem um processo, é uma coisa que você consegue estar mais tempo com seu filho. E o escritório rodando e funcionando, né? E é isso, gente. Eu acho que a gente chegou ao fim aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a Hitachi Ar-Condicionados, ao Arctesc. Muito obrigada, Sara. Muito obrigada, Imagina, Natália. eu que agradeço. Um privilégio. São como mulheres sempre, muito estar com vocês. fortes, que me inspiram muito, desde o primeiro momento que eu conheci vocês, assim, são mulheres que eu me inspiro, e eu fiquei, assim, muita coisa do que vocês falaram aqui me tocou hoje, e só aumentou a minha admiração pelas duas, e que Deus continue abençoando vocês. Sim. E vamos que vamos, Feliz Dia das Mães para todo mundo aí que nos assistiu. Feliz Dia das Mães. Até mais, gente. Até quarta-feira que vem, às 16h.